mais de 20 anos, os irmãos têm me ajudado. Vamos cantar então, Ré maior. Estamos, aleluia. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós habita agora o seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar. Sua glória encherá este lugar. O coro é: vem cantar, vem cantar, sim, vem cantar, louvar, vem louvar, sim, vem louvar. Por quê? No meio dos louvores Deus habita. Está escrito, aleluia. É seu prazer fazer o que Ele diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar. Sua glória encherá. Vem cantar, sim, vem cantar. Vem louvar, louvar. Hoje é tempo de louvar a Deus. Por quê? O seu Espírito. Então é só cantar, a Cristo exaltar. Sua glória encherá este lugar. Vem cantar, sim, vem cantar. Vem louvar, sim, vem louvar. Vem cantar, vem cantar. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Jesus, glória ao Santo do Senhor. Divino companheiro neste caminho. Depois vamos ter o momento da apresentação e a oração através de um ministro, aleluia. Cantamos então. Divino companheiro no caminho, sua presença sinto logo ao transitar. E tu dissipaste toda a sombra, já tenho luz, a luz bendita. Fica, Senhor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Eis meu coração para pousar. Faz em mim morar da permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não me deixe só no caminho. Posso chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde.
vocês, né, irmão? Para se colocar de pé, eu agora quero pedir, amém, nosso irmão, co-pastor, o irmão Gilmar. Irmão, passe aqui, apresente os visitantes. Ele vai estar fazendo oração com todos nós também. Primeiramente, boa noite a todos os irmãos em Cristo. Gostaria de saber, então, primeiramente, aqui à minha esquerda, se há porventura algum visitante, apenas levante sua mão para identificação. Já são todos da família em Cristo? Aqui à minha direita há algum visitante? Não há ninguém? Mas quantos vieram buscar uma bênção de Deus, irmão? Você crê que Ele é galardoador daqueles que o buscam? Então vamos falar com o autor e consumador da nossa fé. Inclinamos a fronte ao pó da terra e o nosso pensamento à presença do Senhor e oramos. Querido Pai Celestial, primeiramente queremos Te dar graça, meu Senhor, por um momento oportuno que Tu nos concede de poder estar reunidos, Senhor, em torno da Tua magnífica e preciosa palavra, e poder colocar nossas vidas também diante do altar do Senhor, e também expor as nossas necessidades e pedir ao Senhor, através da Sua sublime graça, vem, ó Deus vivo, suprir todas as nossas necessidades, vem curar os enfermos, libertar os oprimidos, abrir o entendimento dos cegos e mover a Tua glória, Senhor, com o grande Espírito Santo, convencendo do pecado, da justiça e do juízo, e movendo a Tua glória, nos envolvendo de uma maneira poderosa e especial. Amado Senhor Jesus, deixa a Tua bênção em nossos corações, pois pedimos esta bênção, meu amado Senhor, através dessa humilde oração, em nome do Teu amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Antes de se sentar, irmão, cumprimente ao irmão que está próximo a você, porque nós somos uma família, em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Abençoe, querido irmão. Podeis sentar, irmão. Vamos cantar um pequeno cântico e depois o coral vai cantar. Aleluia. A luz deste dia chegou. Me ajudem a louvar. Levanta-te, vem resplandecer. Por que agora? Porque agora o tempo acabou. Porque agora a luz já chegou. A luz desse dia chegou. Levanta-te, vem resplandecer. Porque agora o tempo acabou. Quero ouvir os irmãos. A verdadeira igreja do Deus vivo está pegando fogo. Por que será? Porque a luz do Evangelho está Gosto muito de ouvir a igreja louvando. Nos tem atraído pelo poder vivificador. O que você poderia cantar então? Estamos recebendo do mensageiro. Foi este um grão, aleluias, cante com vida. Foi este um grão amadurecido, desta era o primeiro. Fomos escolhidos, cante assim, para sermos
como este mesmo grão. Aleluia. Então, esse é o dia. Aleluia. Esse é o dia. Essa é a hora. Sim, daremos luz. Está chegando a nossa. Estamos recebendo do mesmo Espírito. Cante. Estamos recebendo do mesmo Espírito, o mensageiro. Foi este um grão amadurecido, esta era o primeiro. Louve, irmãos, aleluias. Glória a Jesus. Como é bom louvar o nome do Senhor. Por quê? Esse é o dia, essa é a hora, sim, daremos luz. Está chegando a nossa transformação, aonde não haverá tristeza, velhice, cabelo branco, nada, irmãos, doença alguma. Louve o Senhor com palmas aí, você no seu banco. Aleluia. Que prazer, né, irmãos? É servir o nome do Senhor, que é bendito eternamente. Peço a gentileza de um dos diáconos vir aqui, irmão, e orar então pelos ofertantes e dizimistas. Deus abençoe a amada igreja. Nos colocamos em pé, por favor. E oramos. Senhor, nosso Deus, aqui essa noite estão os teus dizimistas, Senhor, devolvendo na tua casa os seus dízimos. E também, Senhor, a cada um que está ofertando, venha, Senhor, agraciar e abençoar a cada um no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Aleluia. Vamos ouvir o nosso coral. Irmãs e irmãos possam tomar posição. Louvar o nome do Senhor.
Vamos, antes da palavra, vir, né, irmãos? Aleluia. Amém. O dom de Deus se manifestando para nós, segundo o coração de Deus, ensinando a ciência e o conhecimento. Eu ainda quero cantar, aleluia, um pequeno cântico de introdução, que é o 15, corinho 15. Os irmãos que conhecem o inário sabem cantar. Vamos cantar então, lá maior. Eu amo, porque Ele primeiro me amou. Se põe de pé, irmãos. E comprou minha salvação no madeiro, no Calvário. De novo. Eu amo, porque Ele primeiro me amou e comprou-me a salvação no madeiro, no Calvário. Amém. Deus venha abençoar cada um dos irmãos nessa noite, no nome de Jesus Cristo. Amém. Eu creio que é um motivo de alegria estarmos na casa do Senhor, não é, irmãos? É melhor do que estar numa festa, é melhor do que estar em outro lugar. O melhor lugar que podemos estar hoje é na casa do Senhor. Aleluia, porque Ele é a vida, Ele é a bênção, Ele é tudo o que precisamos. Às vezes eu fico pensando, eu me esforço para viver, e eu descobri que por mais esforço que eu me esforce, eu não vivo por mim, é Ele que dá, e se Ele tirar a mão, acabou. Por isso eu sou feliz que ainda vivo, e vivo servindo ao Senhor, não é, irmãos? É um privilégio muito grande de Deus ter dado para nós, de poder servi-lo nesse tempo, né? Eu gostaria de aproveitar que os irmãos estão em pé, nós lemos a Escritura para o nosso tema hoje, se encontra em 2 Coríntios, capítulo 5. Segundo Coríntios, capítulo 5, começando no verso 18 e 19, né? Onde temos a seguinte leitura: E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isso é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Vamos orar, né, irmãos? Vamos hoje tomar o tema Deus estava em Cristo, né? Amado Deus, estamos gratos porque estamos aqui, Senhor, e creio que o lugar mais seguro que há nesse mundo é estar na Tua presença, estar num culto divino. Oramos para que Tu venhas, ó Senhor, tratar com cada um dos Teus filhos. Tu sabes exatamente o que cada um necessita, Tu sabes exatamente o que nós precisamos. Vem, estenda a Tua mão, Senhor, e abençoa todo o Teu povo, Senhor. Abençoa todos os Teus filhos, e que a Tua graça maravilhosa, a Tua graça poderosa venha se manifestar de uma maneira especial. Nós colocamos essa reunião e nossas vidas em Tuas mãos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis tomar vossos assentos, irmãos. Eu quero abordar esse assunto
para que haja sempre um bom entendimento sobre a palavra de Deus. Em primeiro lugar, não podemos de forma alguma e de maneira nenhuma negar o que está escrito na Bíblia Sagrada. Né? O que está escrito é a verdade. Aleluia. E muitas vezes, por não haver um pleno entendimento das Escrituras, os neófitos, sabe o que é um neófito? Um principiante, uma pessoa que está tendo o seu princípio de fé, ou começo de fé, chama-se neófito. Então, muitas vezes, por não ter entendimento, os neófitos, os principiantes, ou aquelas pessoas desprovidas de entendimento e de conhecimento, eles tropeçam nas Escrituras. Quem tropeça é porque não tem, então, um claro entendimento. Na questão dos ensinamentos do reverendo William Branham, muitos têm se confundido, tá? E se atrapalham em muitas questões que ele aborda em seus sermões. Agora, se William Branham tivesse ensinado algo contrário ou diferente das Sagradas Escrituras, ele automaticamente seria intitulado como um falso ensinador ou um falso profeta. Não poderíamos ouvi-lo e prestar atenção a ele se ele fizesse algo assim. Agora, quando uma pessoa ela não tem a revelação, quando ela não tem o entendimento do Espírito Santo, ao qual a Bíblia diz que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas, porém o Espírito Santo para ensinar, ele colocou mestres para ensinar, mestres dado por Deus, não dado por uma organização, não dado por um grupo, né? Aleluia. Então, quando a pessoa não tem esse entendimento claro, ou porque não está sendo ensinado claramente ou corretamente, não pega a revelação da coisa, né? Ela facilmente tropeça na palavra, tropeça, erra o alvo. Agora, Jesus disse em certa ocasião que se alguém não nascer de novo, veja, ela não pode ver o reino, ela não pode entrar no reino. Aleluia. O mensageiro dessa era nos diz que ver é entender. Então, quando não entende, ele não entra. Então, você vê que quando o que o adversário faz, ele sabe que se você ficar um pouco confuso, ele tem certeza que você não vai entrar nesse reino. Às vezes as pessoas perguntam para mim, pastor, será que eu vou entrar no reino? Eu pergunto para eles, você entende? Você tem revelação? Você compreende? Porque se você não entende, você não entra no reino. Veja. Então isso é nascer de novo, entender, compreender claramente, achar o equilíbrio da palavra de Deus, né? Em São João, no Evangelho de São João 3:3, Jesus respondeu, disse-lhe para Nicodemos, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Está falando para um homem crente, mais crente que muita gente crente. Um homem que até jejuava toda semana, orava todos os dias, tinha 3, 4 orações por dia no templo. Homem consagrado, não ia para o baile, não olhava novela, não tinha WhatsApp, não tinha Face, não via nada errado, não via ninguém pelado, nem nada, estava santo, santificado. Colocaria todos esses crentes no bolso. E Jesus disse, se tu não nascer, você não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Veja, ele não captou a profundidade do que Jesus estava falando.
Jesus respondeu novamente, na verdade, eu digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino. Da água e do Espírito, da palavra, veja, não pode entrar. Então, quando é que você entra no reino? Quando você morrer, aí eles vão te levar para o reino, não é? É que muita gente diz assim. Não, você entra no reino aqui. Você ouve, entende, compreende. E quando você compreende, você capta, e logicamente você vai viver aquilo. Então você está vendo o reino. Você entra no reino. Então eu creio que uma das maiores necessidades que há hoje no povo chamado cristão, ou mesmo chamado da mensagem, é a falta de novos nascimentos. Esse novo nascimento, não o novo nascimento que falam, não o novo nascimento fundamentalista, não, bota a saia, tira o sapato, tira isso. Isso é fundamento. Se não sair do fundamento, está perdido, tem que nascer de novo, tem que crescer, chegar à compreensão. Bem, então voltando às escrituras que lemos aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, vou ler de novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isso é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então aqui diz que Deus nos reconciliou com Ele por Cristo Jesus, ou por Jesus Cristo, melhor, por meio dele. E aqui no verso 19 nos diz assim, que Deus estava em Cristo. Que esse é um grande problema também. Não digo que o analfabeto não entre no reino, mas tem muita gente que pensa que sabe são pior que analfabeto porque não sabem ler. Não sabem ler as escrituras. Aleluia. Vamos ver aqui, a Bíblia diz assim, isso é, Deus estava em Cristo. Então Deus estava onde? Não diz que Deus era o próprio Cristo. Diz que Deus estava em Cristo. Aleluia. Outra confusão, quando se trata de Cristo, Cristo se aplica em 3 formas. Por isso temos que ver a forma como é colocado na palavra. Cristo significa a unção. Cristo significa aquele que recebeu a unção. Cristo é também o ungido, né? Ungido, o que unge e a unção. 3 coisas. Então aqui que está falando que Deus estava nele, não, estava em Cristo. Porque Deus é o que unge Cristo. Então Deus não era o próprio Cristo aí, nessa escritura. Mas estava ali em Cristo, né, que foi ungido. E esse Cristo, então, era o seu Filho. Agora, para que isso fosse possível, fazer essa reconciliação, Deus mesmo teve que vir. Aquele Jesus não podia redimir ninguém. Então, Deus mesmo veio para redimir o homem. Aqui está uma coisa tremenda. O remidor foi o próprio Deus. Veja, Jesus mesmo diz isso em vários lugares. Aqui o reverendo Branda também nos fala na mensagem Apocalipse capítulo 1, parágrafo 198, ele diz assim, ele foi a verdadeira e fiel testemunha da palavra eterna de Deus. Veja, ele é uma testemunha. Ele foi a palavra de Deus. E sendo a palavra, ele era um profeta. Nós temos que cuidar muito isso. Estou lendo aqui para que você venha observar. Pois a palavra de Deus fluía através dele. Ele dizia somente as coisas. Eu não posso fazer nada de mim mesmo, a não ser que o Pai me mostre o que fazer. Não sou eu que faz as obras,
mas o Pai que habita em mim, Ele que faz as obras. Eu e meu Pai somos um. Meu Pai está em mim, disse Jesus. O homem, o tabernáculo onde Deus habitava. E lá no Evangelho de São João 14, 10, diz assim: não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo. Em outras palavras, o irmão Brando explica isso. Quando ele falava, não era ele falando, era o Pai. Ele diz, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que faz as obras. Inclusive o Pai falava pela boca dele também. Agora, as obras, vamos mencionar algumas. Qual obras? Reconciliação, o perdão, aquele que levou os pecados, aquele que curava, aquele que repreendia os ventos, as tempestades, aquele que multiplicava pão e peixe. Esse não era Jesus, era o Pai que estava nele que fazia isso, Deus. Então Jesus não fez nada de nada. Ele simplesmente foi o lugar que Deus estava atuando. Deus, por meio de Jesus, não fazia todas essas coisas, né? Na mensagem Perfeição, parágrafo 42, Mombrana nos diz assim, aleluia, mas houve um que veio dos portais da glória, nenhum outro, não um homem, não um bom homem, tampouco um judeu gentil. Ele não era nada, menos do que o Deus Todo-Poderoso, escondido em carne humana. Ele mesmo veio para oferecer seu próprio sangue, pois ele não veio pelo sexo. Sexo não tem nada a ver com isso, mas ele fez sombra sobre uma virgem e produziu de uma célula de sangue que ele próprio criou o inocente. Então, aqui o mensageiro está mostrando que Deus mesmo veio para fazer a obra redentora por meio do seu sangue. Aí muitos se apegam aí, viu, Deus tem sangue. Não, Deus não tem sangue. Mas ele criou sangue para que Jesus pudesse ser filho dele, ele tinha que ter o sangue do Pai. O Pai não tinha sangue, mas o Pai criou sangue, se tornou, materializou para que ele pudesse ser filho, né? Para que Jesus pudesse ser, para que Deus pudesse ter esse filho. Aleluia. Então, não discordamos disso, que Deus veio. Na mensagem Perguntas sobre Gênesis, parágrafo 30, diz assim, mas notem, quando esse homem veio aqui, você diz, o que é isso agora, irmão Brana? Exatamente aqui você tem a Deus, e entre a unidade, que são os unicistas, e a trindade, veja, entre a unidade e a trindade, você simplesmente captará a coisa agora mesmo. Olhe, quando Deus desceu, revelando-se a si mesmo, mostrando-se a si mesmo, até que veio a esse homem. Agora, o homem não pecou em seu espírito, agora falando do homem normal, senão em seu corpo, desejo, paixão. Então, quando ele pecou, ele separou-se a si mesmo do seu feitor. Deus, o Logos, o mesmo Criador dele, desceu e foi feito à imagem do homem. O homem foi feito à imagem de Deus. E então ele foi feito à imagem da besta e caiu, o homem. Então Deus desceu à imagem do homem. No homem, Cristo Jesus, veja, Deus desceu na imagem do homem, no homem, Cristo Jesus, para sofrer a dor. Deus não podia sofrer dor no espírito. Como ele poderia sofrer dor física no espírito? Ele não poderia fazer isso. Então Deus revelou-se a si mesmo e foi feito à imagem do homem, para redimir o homem que estava perdido, vê? Então Deus sofreu na carne, 1 Timóteo 3,16, sem dúvida
Isso é, sem argumento. Grande é o mistério da piedade, porque Deus foi manifestado em carne, visto pelos anjos, pregado, crido e recebido acima à destra do Pai. Correto? Deus, Ele mesmo desceu e habitou em um corpo humano e sofreu então a tentação. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Vem? O que é amor? O amor de Deus. Então, eu estou mencionando essas citações do profeta, que se você tomar de uma forma sem uma compreensão exata das Escrituras, parece que está um pouco confuso. Está claro, mas parece confuso. Aleluia. Na mensagem Hebreus, capítulos 5 e 6, primeira parte, parágrafo 55, diz assim: o que encontramos ser Ele? Nós encontramos ser Ele o grande Deus, Jeová, manifesto em carne. Nós encontramos ser não um profeta, mas corporalmente a plenitude da divindade de Deus. Ele era Jeová feito carne. E o corpo, Jesus, simplesmente habitando nele. Aqui está a diferença entre habitar e ser. Eu não consigo habitar no teu corpo. Agora, Deus pode habitar no meu corpo, pode habitar no teu corpo, porque Ele é Espírito. Então, assim, e o corpo de Jesus simplesmente habitando nele. Deus habitando no homem. Quando Deus criou as células para nascer Jesus, Ele criou um homem, não um anjo, nada diferente. Né? Criou o corpo, né? Deus se reconciliando com o homem através do homem. Através do nascimento da Virgem, do seu próprio Filho, e Jeová, o Espírito, habitou nele. Veja claro as Escrituras, para quem compreende, porque eu posso tomar isso aqui e fazer outra coisa. Então veja, para que Deus pudesse vir então, para fazer essa obra, Ele preparou antecipadamente o lugar onde Ele pudesse fazer isso, habitar para realizar essas obras. Por essa razão, existem 47 versículos bíblicos que dizem que Deus enviou o seu Filho. E isso é pura verdade. Embora eu encontre crentes que se dizem cristãos, que se dizem crer na mensagem, dizem que isso é uma mentira. Porque eles estão confundindo a outra parte, que Deus veio, e eles põem esse Deus veio, que não é o Filho. São duas coisas totalmente diferentes. Um Deus e seu Filho. Agora veja, para que Deus enviou esse Filho? Se Ele mesmo ia vir. Em Gálatas 4:4 diz: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher e nascido sob a lei. Jesus nasceu no Velho Testamento. Aleluia. Então Jesus nasceu no Velho, Ele não nasceu no Novo. Por isso que o Jeová do Velho Testamento é o Jesus do Novo. Mas o Jesus que estamos falando nasceu no Velho. E o Jesus que estamos falando no Novo é o Jeová, que agora foi revelado o seu nome. Somente isso. Porque Jesus disse: eu revelei agora o nome de Jeová. É o nome que Ele me deu, Jesus Cristo, né? Seria assim. Aleluia. Então vamos ver, para que Ele enviou. Vamos ver o que o reverendo Branham nos diz aqui na mensagem Senhores, queríamos ver Jesus, parágrafo 21. Diz assim: agora Jesus nasceu para um propósito. Quantos creem que nasceram nesse mundo para um propósito? Quantos creem que estão aqui só para bonito? Para enfeite de pinheiro, de Natal? Não, você veio por um propósito. Agora, Jesus nasceu para um propósito, que era para Deus manifestar-se através desse corpo. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Ele era um corpo que se tornou físico, para que homens e mulheres pudessem ver o que Ele pensava e suas expressões para as pessoas em seu agradecimento. E a sua atitude com relação a toda a humanidade. Ele expressou isso através de Cristo. Cristo, agora veja, Deus expressou que era Deus através de Cristo.
Cristo parecia ser de uma dupla personalidade. Uma hora ele parecia que ele dizia que ele era uma coisa, e outra hora ele dizia que ele era outra coisa. É uma dupla personalidade. É um louco. Jesus era louco para eles. Já viu uma pessoa de dupla personalidade? Nunca viu? Ele pensa que é duas pessoas. E Jesus se expressava de tal forma que eles pensavam, coitado, é louco, porque uma hora ele diz uma coisa e outra hora ele diz outra. Ele tem uma dupla personalidade, ele não sabe o que está falando. Veja quão difícil foi. E o mensageiro continua. Às vezes ele falava, o Cristo, e eles coçavam a cabeça e eles não o compreendiam. Uma hora ele falava uma coisa e outra hora parecia que ele falava outra coisa. Que confusão. Parece que o irmão Brando uma hora fala uma coisa aqui, depois parece que fala outra coisa ali. A mesma coisa que aconteceu lá, a manifestação do Filho do Homem, é a mesma agora, é a mesma. Vamos continuar a leitura. O que acontece é que era Jesus falando e depois Cristo falando, está falando do Pai. Jesus era o homem, Cristo era Deus que estava nele. Não sou eu que faço as obras, meu Pai que habita em mim, Ele faz a obra. Então, uma hora Jesus falava, daí a pouco o Pai pegava a boca dele e falava também. Uma hora parecia que ele dizia que a lua era redonda, e parece que outra vez ele dizia que era quadrada. Ninguém o compreendia. Então veja, que se não é pela graça de Deus, eles o mataram por causa disso. Ele é um louco, ele tem demônio, ele não sabe o que está falando. Ele fala coisas absurdas. É a mesma coisa hoje. Parece uma loucura você crer nas Escrituras. Se você não tem o equilíbrio, você não entende nem William Branham. Porque ele mesmo diz, vocês veem eu pregar, mas não sou eu, é o Pai que está em mim. Eu e o Pai somos um, assim como acontecia com Jesus, ele diz a mesma coisa. Eu e Deus somos um, a mesmíssima pessoa, eu e Deus somos a mesmíssima pessoa, assim como era com Cristo. Então estavam tão juntos que se tornavam uma mesma coisa, mas uma hora era o Pai falando e outra hora era o William Branham falando. Uma hora era Cristo falando, outra hora era o Pai falando. E aí que dava o problema todo. Agora, para que ele enviou esse filho? Continuando. Na mensagem, a obra-prima de Deus identificada, parágrafo 116. Ele veio, então ele foi enviado. Para ele vir, para Jesus vir, teria que alguém enviá-lo. Ele não veio por conta própria. Deus veio por conta própria. Ele veio para refletir o Pai. E o Pai era a palavra. Amém? Agora, eu me sinto realmente religioso. Ele veio para refletir a palavra do Pai. Ele era o reflexo do Pai. Deus disse que ele estaria ali, e ali estava ele, a perfeita obra-prima do grande trabalho manual de Deus. Oh, que coisa! Ele foi o perfeito reflexo de Deus. Ele refletiu tudo o que Deus tinha falado. Ele refletiu o que Adão disse a seu respeito. Ele refletiu tudo o que os profetas disseram, tudo o que os patriarcas disseram, tudo o que ele disse. Ele foi o cumprimento da palavra. Todos os tipos se cumpriram nele. Sim, ele se tornou Jeová do Novo Testamento. Ele foi o Jeová do Antigo Testamento. A palavra, então, que estava na coluna de fogo, se manifestou e habitou entre nós. Jeová do Antigo Testamento tornou-se Jesus do Novo Testamento. Ele foi um perfeito reflexo de Deus. Agora veja que, para que Deus, aquele espírito invisível, Deus é um espírito invisível, eterno e infinito. Nós não conhecemos a palavra infinito. Só sabemos ler infinito, mas não temos noção o que é infinito. Não sabemos o que é, porque nós somos finitos.
Basta você sair hoje do culto e olhar para o universo aqui, e onde teus olhos alcançar e brilhar a luzinha lá e teu olho pegar lá está ele. E da onde teu olho não pegar, ele continua para lá ainda. Isso é infinito. Como vamos... Né? Então esse Deus, aleluia, aleluia, veja, para que esse Deus pudesse agora se expressar, esse Deus infinito, invisível, eterno, né? Sem princípio, sem fim, para que ele pudesse se expressar para a sua criaçãozinha, seus filhos, vamos dizer. Então a obra redentora de Deus foi realizada e Deus habitou em seu Filho que foi criado aquele corpo. Veja, há uma diferença aí, nós já vamos chegar aí. Na mensagem Abraão restaurado 91, diz assim: ele estava na coluna de fogo como Deus, Jeová. Ninguém podia tocá-lo, o pecado estava tão longe dele, ele não podia chegar perto deles. Então ele veio e tomou uma virgem e criou uma célula sanguínea em seu ventre. O Filho veio, Jesus, corpo santo, nem gentil, nem judeu, o próprio sangue de Deus. E então o grande Espírito Santo desceu do céu, veja, o Espírito Santo é Deus, desceu do céu, o Espírito de Deus como uma pomba desceu sobre ele. Esse é meu Filho amado, exatamente na tradução correta, no qual eu tenho prazer em habitar, meu Pai habita em mim. O mensageiro ainda diz: pergunte a qualquer bom tradutor das Escrituras e descubra se isso não está em hebreu. Sim, Senhor. Então aqui o mensageiro está falando, novamente, que Deus criou a célula, criou aquele corpo, nasceu aquele corpo, e Deus desceu. Quando? Quando aquele corpo já tinha 30 anos de idade. Não era somente um corpo, como eu tenho visto as pessoas, era um corpo, um zumbi sem espírito. Não, Jesus ele tinha corpo, alma e espírito, ele era um ser humano criado. Aleluia. Não havia duas pessoas, não havia três pessoas na divindade. Há somente um Deus, né? Que se expressou, criou as células sanguíneas ali, criou todos os elementos necessários para que viesse a nascer um filho. Esse filho foi criado, então, seu sangue foi criado, as células foram criadas, aquele corpo foi uma criação de Deus. Veja, Adão, lá do Éden, seu corpo foi criado. Veja, porém o seu espírito já existia. Quando Deus disse, façamos o homem, esse espírito que já estava ali esperando o seu momento, aleluia, foi colocado em Adão no dia que Adão nasceu. Só que Adão não nasceu bebê, né, irmão? Foi o único que nasceu adulto, pelo menos na nossa criação. Ah? Adão, quando nasceu, já saiu caminhando, conversando, né? Aleluia. Não tinha mãe, não tinha nada lá para... Né? Aleluia. Nasceu adulto. Porém, essa criação humana, caiu pelo pecado. Porém, agora Deus vem e faz a segunda criação, que não veio por sexo. Essa segunda criação veio para que Deus pudesse entrar nela e redimir o homem. Veja bem. Então essa criação não veio por sexo, né? Foi criado no ventre de Maria e nasceu como forma de bebê, né? Pequenas células, onde foi gerado o Filho de Deus em um ventre de uma mulher. Então Deus foi o pai de Adão, porque criou aquele corpo, e foi e é o pai do Senhor Jesus Cristo também. Deus é o pai deles, nosso pai também. Então, assim como Adão em seu espírito já existia, você sabe, aqui às vezes, de vez em quando, alguma irmã ganha nenê, esse bebê não nasce com espírito, ele nasce como um corpo, sem espírito.
Mas antes, umas horas antes, ou talvez dias antes do nascimento, já um espírito começa a rodear aquela irmã. Ela sente que há algo por ali. Aquele é o espírito esperando o corpo nascer. Quando o corpo nasce, aquele espírito se enfia aí e o bebê se torna alma vivente. Veja bem. Então Adão, em seu espírito, já existia. O espírito de Jesus já existia também. Somente foi manifestado em carne quando nasceu. Então Jesus nasceu, quando ele nasceu, veio aquele corpinho para fora sem o espírito de Jesus entrou. Não era o Espírito Santo. Não, o Espírito Santo desceu nele no dia do batismo, é bem claro, são duas coisas diferentes. Eu, quando nasci nesse mundo, eu não recebi o Espírito Santo quando nasci, recebi o meu Espírito. Aleluia. Em Gênesis 1, 26, diz assim: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E Deus criou, Gênesis 1, 27, e Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então veja que Deus é Espírito. Então esta imagem ao qual fomos criados, né? Na verdade não fomos criados ali, fomos trazidos à existência, né? Recebemos a imagem do Pai na forma de Espírito. Saímos de Deus, então somos igual a Ele, em espírito, sim. Por essa razão somos filhos dele, pois os filhos vêm do Pai, da semente do Pai. Todo filho só vem por meio da semente do Pai. Então veja que o mensageiro nos fala na mensagem pergunta e resposta sobre Gênesis. Ele diz, bem, agora se você notar de perto em Gênesis 1, 26, deixe-nos pegar a primeira parte primeiro. Deus disse, façamos o homem à nossa, plural, nossa imagem. Nossa, o irmão Brana põe entre aspas, nossa, claro. Nós percebemos que ele está falando com alguém. Ele estava falando com outro ser, não outros, um outro. Façamos o homem à nossa própria imagem e nossa semelhança. E que ele tenha domínio sobre os rebanhos do campo. Se você notar na criação, a primeira coisa que foi criado, claro, foi a luz. Você vem descendo através da criação. E a última coisa que foi criado, que foi um homem. E a mulher foi feita depois do homem, certo? Primeiro, a última coisa que foi criada na criação de Deus foi o gênero humano. Agora veja, ainda nessa mensagem, continuando na mesma mensagem, perguntas e respostas sobre Gênesis, só que é em outra data, né? É 29 de 7 de 53. E a outra pergunta e resposta sobre Gênesis é de 13 de 53. Né? O ano 53. É o mesmo ano, mas o dia é diferente. 53 é o ano, lá foi dia 13. E aqui é 53 o ano, foi dia 29 de 7. O Brandon falando quase a mesma coisa. Esse de 29 de 07 de julho, né, de 1953, está em inglês. Eu vou traduzir para os irmãos. Diz assim, e então ele fez essa pergunta agora. Façamos, Mombrana realça, quem? Quem? Está falando de quem? Quem? Ele põe ali, o Pai e o Filho. Façamos o homem à nossa imagem. Então vê que o Filho já estava presente, em forma de Espírito. E quando façamos, apareceu quem? Outros homens. Apareceu Adão, apareceu os demais homens. Porque quando ele fez o homem, ele não ficou fazendo o homem, e toda a vida pegou uma maquinazinha, vamos fazer. Está nascendo lá embaixo, hoje vai nascer 1000 pessoas, a maquinazinha fazendo. Não, ele já fez uma vez só. Nasceu todos os espíritos, apareceu todos os espíritos.
A única coisa é que eles ficaram esperando o momento de nascer. Não podiam atuar, estavam ali. Vamos explicar mais ou menos assim para você entender. Né? Aleluia. Veja, na mensagem A Crueldade do Pecado, parágrafo 51, ele diz assim: então ele disse, façamos, o irmão Branham prefigura, plural, façamos o homem, plural, a nossa imagem. Façamos o homem a nossa imagem, nossa. É porque já havia outro espírito já manifesto. Então, quando Deus fez seu primeiro homem, ele era um homem espírito. Ele estava, de certa forma, no estado de Deus ou do Filho de Deus, o Logos. Então, quando veio os outros homens, estavam num estado, numa aparência, vamos dizer, invisível, logicamente, porque Deus é invisível. Então, esses que nasceram, humanamente não dá para ver. Eu não consigo ver o espírito entrando no bebê. Não, ele é invisível. Entendeu? Aleluia. Então, estávamos na forma, como lembrando, no estado de Deus, como Deus. Ou como Filho de Deus, que também era dessa mesma coisa, que era um espírito. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Na mensagem A Ressurreição de Lázaro, parágrafo 34, então depois que ele conseguiu toda a sua criação feita, ele disse, façamos, plural, façamos o homem a nossa, plural, própria imagem, plural, porque Deus estava falando ao seu filho, veja. Deus está falando, o irmão Branham salienta, plural, não disse que estava falando consigo mesmo. Quando eu falo consigo mesmo, não é plural, estou falando comigo. Não estou falando consigo, eu sou, não, comigo é eu. Quando diz assim, façamos, aleluia, o irmão Branham está falando com outro ser. Eu creio no irmão Branham, creio na Bíblia, está falando assim. Porque eu já vi pastores dizer, não, ele está falando consigo mesmo. Então Deus é louco. Eles estão dizendo que ele é, né? Eu não estou dizendo. Eles dizem, Deus é louco. Ele fala consigo mesmo. Consigo mesmo? Ele não diz façamos, ele diz farei. Ele não diz façamos. Eu e quem? Ele não entende português. Não entende a linguagem. Eles estão chamando de Deus de idiota, irmão. Isso é blasfêmia. O mensageiro disse, estava falando com o filho, então o filho estava lá, em forma não corpórea, em forma espírito. Aleluia. Agora, Deus é invisível. Seu Logos estava na forma, apenas miticamente falando, um drama, uma forma de halo. Então ele é sobrenatural. Então esse façamos é sobrenatural. Então ele teve que fazer um homem à sua própria imagem. João diz que Deus é espírito, e ele teve que fazer um homem espírito. E ele o trouxe para baixo agora. Aí está a deidade, que não pode ser vista, a deidade é sobrenatural. Então ele fez descer a partir de um halo sagrado para uma pequena nuvem branca, algo que seja mais visível, e esse é o homem. Então, quando ele fez o homem, já se tornou uma pequena luz para que pudesse enxergar. Então, Deus não se enxerga. Mas o homem, ainda a forma de espírito do homem, ainda é possível ver, está algo mais visível, não totalmente visível, mais ou menos que pode que se enxergue, né? Esse é o homem. Louvado seja Deus. Na mensagem Atitude, quem é Deus, diz assim, e nós somos ensinados no princípio que o Logos, ou o Filho de Deus, saiu de Deus. Saiu. Um filho sai do pai. Veja, aí é a diferença, saiu, é uma parte que saiu. Essa é a parte espírito. Isso não é criado, isso saiu. Agora, eu não creio em... Aqui o mensageiro está falando, então esse façamos foi saindo os demais filhos numa forma um pouquinho mais visível. Esse era o homem espírito. Então aqui ele está dizendo,
Agora, eu não creio em filiação eterna. Isso é até mesmo radical só em mencionar tal coisa, filiação eterna, filho eterno. Não existe. Como poderia ter tido uma filiação eterna? Veja, ele teve que ter um princípio. Todo filho tem princípio. Deus não tem princípio. Então, Deus não é a Bíblia diz o princípio, o primeiro e o último, o princípio. Deus não tem princípio, o filho tem princípio. Ele teve que ter um princípio, vê? Então ele primeiro foi Deus, Jeová, e dele, vamos pegar um quadro como um pequeno drama. Parece que é quase a mesma coisa que estou falando da outra palavra, mas são mensagens diferentes, mas ele aborda quase igual o assunto. Vamos deixar um quadro pequeno, drama, para que você possa pegar isso. Vamos ver saindo do espaço onde não existia nada. Agora vamos fazer uma pequena luz branca aparecendo ali. Como uma luz mística, como um halo. Esse era o Logos que saiu de Deus. Não diz aquele Logos é o próprio Deus. Não diz, nenhum lugar diz isso. Mas esse halo saiu de dentro de Deus. Se saiu é porque houve vamos dizer, uma distinção de um e de outro. Senão não saiu, senão é ele mesmo. Esse era o Logos que saiu de Deus no princípio. Esse era o Filho de Deus que saiu do seio do Pai. Saiu, quer dizer, saiu um outro ser de Deus. Foi isso que foi no princípio, era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. No princípio era Deus, e então de Deus saiu o Logos, uma parte de Deus que saiu de Deus. Saiu, se separou, se identificou com uma outra parte. Agora, então, para Deus fazer a sua obra redentora, Ele primeiramente teve que preparar um corpo para que Ele pudesse vir habitar. E Deus mesmo veio e preparou esse corpo e veio habitar no dia do seu batismo. No batismo que Jesus recebeu no Rio Jordão. A mensagem paradoxo, já pregado em junho de 64, parágrafo 282, diz assim: e esse menino, criança de 12 anos de idade, absolutamente nenhuma sabedoria, não que não tivesse sabedoria, mas era criança, né? Ora, mas somente um menino de 12 anos de idade. O pai não habitava nele nessa época. Claro que não habitava, ele era o próprio Deus. Não diz isso. O pai é Deus, o filho não é o pai. Porque ele veio, o pai veio no dia quando ele o batizou. E ele viu o Espírito de Deus descendo e veio e entrou nele. E essa é a dificuldade das pessoas entender. Aleluia. Deus sempre usou pessoas como máscara. Ele usou o pilar de fogo como máscara. Ele usou pessoas como máscara. Usou seres humanos como máscara. Porque Deus não pode ser visto. Ele é invisível. Não há forma de ver Deus, né? Somente podemos ver Deus, lembrando isso, por meio das obras que Jesus fazia. Aquilo era Deus que fazia, não sou eu que faço, é o Pai que estava. Então você sabia que Deus estava ali, pelas coisas que estavam acontecendo, não porque estava olhando para Deus, não estava olhando para Deus, estava olhando para o filho dele. Aleluia. Na mensagem, quem é esse Melquisedeque? 40. E agora a palavra grega emorfe quer dizer que ele mudou a sua máscara. Deus mudou a máscara. E é isso o que Deus faz. É o mesmo Deus todo o tempo. Deus na forma de Pai, o Espírito, a coluna de fogo,
O mesmo Deus se fez carne e habitou entre nós, em morfe, se apresentando assim, ele pôde ser visto. Agora, esse mesmo Deus é o Espírito Santo, Pai, Filho e Espírito Santo. Não três deuses, mas três ofícios ou três atos do único Deus. Então aqui dá a impressão que ele está dando ênfase que o próprio Filho é o Pai. Parece. No parágrafo 43, parte da mesma mensagem, que coisa gloriosa, Deus em morfe, mascarado numa coluna de fogo. Deus em morfe em um homem chamado Jesus. Deus em morfe em sua igreja. Deus sobre nós, Deus conosco, Deus em nós. A condescendência de Deus. Então a própria igreja é uma máscara dele. Então, se alguém quer ver Deus hoje, ele tem que procurar a igreja onde Deus se esconde nela. Tremendo isso? Vamos ver a mensagem Estranho, 73. Ouça, a palavra que pregamos é a palavra que eu disse essa manhã. Deus escondido atrás de peles de texugo, lá no passado. Deus escondido atrás de pele de um homem. Estão vendo? Isso é o que ele fez. Quando Deus foi manifestado no mundo, ele estava escondido através de um véu, através de uma pele de homem chamado Jesus. Ele foi velado e se escondeu atrás da pele de um homem chamado Moisés. Veja a diferença. Então Moisés era uma pele, era uma máscara. E Moisés, depois que Deus saiu, a máscara ele botou no lixo. Era uma máscara. É assim? O Moisés era só uma máscara e foi descartado? Foi descartado? Não. Jesus era só uma máscara, depois foi descartado? Também não. Eu estou enfatizando para que você entenda bem, né? E eles eram deuses, não deuses, mas eles, tanto Jesus como Moisés, eles no plural, eram Deus. O único Deus, simplesmente mudando a sua máscara. Então, quando você olhava para Moisés, ali está Deus. A Bíblia diz que Moisés era Deus. William Branham diz que Jesus era Deus. Também. Sim, daqui, ó. Mas eles eram Deus, o único Deus, simplesmente mudando a sua máscara. Deus escondia atrás de Moisés, estava ali Deus. Depois se escondeu atrás de Jesus, ali estava Deus. Aí ele se escondeu depois em William Branham, estava ali Deus. Depois saiu dali, foi para onde? Lá para aquela igreja lá, né? Lá. Onde? Onde Deus se esconde hoje, irmão? Garanto que debaixo desses bancos aí, para ninguém ver ele. Veja como é tremendo isso, irmão. Veja, ele continua, simplesmente mudando a sua máscara, fazendo a mesma coisa cada vez, trazendo essa palavra. Veja, Deus fez daquela forma. Ele sabe que o homem tem que ver alguma coisa, existe em cada um de nós, nascido do mundo, tem que ver alguma coisa, só crendo assim, não funciona, né? Então, Deus escondido em Moisés, Deus escondido em Jesus, Deus escondido na igreja, noiva também desse tempo também, né? Então, o mesmo Deus disse na Bíblia que ele desceria do céu, ia libertar eles lá. E o pessoal ficou olhando. Como é que ele vai descer? Que forma ele vai descer? E estão esperando até hoje, né? Aleluia. E Deus desceu e libertou o povo por meio de Moisés. Deus desceu e entrou em Moisés. Veja bem,
Deus estava escondido em Moisés, era sua máscara e Deus foi lá. Quem fez as obras foi Moisés? Não. Era Deus em Moisés que fez toda a obra, fazia pão descer, abrir mar e todas aquelas coisas tudo lá. Era Deus em Moisés. O mesmo Deus veio nos dias de Jesus, mesma coisa, para redimir o homem. E também estava escondido atrás de um homem chamado Jesus. Então Jesus, o seu filho, era a máscara, o corpo que ele tomou e habitou e se escondeu e se expressou a humanidade através daquele corpo. Agora, nesse dia, novamente, vem a promessa bíblica que Deus desceria novamente para tomar um povo, uma noiva para Cristo. E ele desceu e se manifestou atrás de uma máscara de um homem chamado William Branham. Aleluia. Foi retirado William Branham de cena. Mas agora Deus não mudou, porque ele não terminou o seu trabalho. Deus está em outra máscara. Trocou de máscara, soltou aquela máscara e veio para outra máscara. Essa outra máscara chama-se a igreja, a noiva. Atrás da noiva, Deus está escondido. Aleluia. Eu começo a me sentir bem com isso, né? Ainda na mensagem pergunta e resposta, imagem da besta, ele diz assim: e Deus desceu e habitou em seu Filho, Cristo Jesus, fazendo dele Deus na terra. Então, quando diz Jesus é Deus, amém. Porque era. Veja, Deus fez ele um Deus. Jesus é Deus, amém. Só ele não é o Pai. Não podemos confundir o Pai com o Filho. Todo filho de Deus é um Deus. Por isso que Deus é Deus dos deuses, não dos diabos, não. Ele é do Deus dos deuses. Esses deuses são os seus filhos. Os únicos que podem ser Deus, irmãos, são aqueles que saíram de Deus. Tá? Provando a sua palavra, parágrafo 130. Então era Deus. Naqueles dias, era Deus num homem, o seu Filho, Jesus Cristo. Cremos nisso. Não apenas um profeta, não apenas um homem comum, humano comum. Isso era Deus em Cristo, Deus num homem. A plenitude da divindade corporalmente num homem. Deus num homem. Agora é Deus em homens, plural. A plenitude de Deus na divindade corporalmente, plenitude de Deus na divindade corporalmente na igreja inteira dele, manifestando-se e cumprindo a sua palavra. Então toda a plenitude que um dia estava só num corpo de Jesus, agora está no monte de corpo. Toda a plenitude está agora sobre um monte de corpos, homens, chamado a igreja dele. Pode dizer amém, irmãos? Ainda na mensagem, Deus aperfeiçoando a sua igreja, parágrafo 16 diz assim: portanto, a própria divindade está presente no homem, que tem recebido o Espírito Santo. Você é filho, eu sou Brana por nascimento, e uma parte do Senhor e da senhora Brana está em mim. E se você se tornar filho ou filha de Deus, uma parte da divindade está presente em vocês. Você vem como o diabo lhes rouba, dizendo: vocês não podem fazer isso. Tudo é possível ao que crê. Não importa o que for, você é uma parte da divindade. Você é um filho, uma filha, não um servo, um filho. Às vezes nós fizemos trabalho de servos, mas não somos servos, somos filhos. Está quase encerrando, né? Na mensagem, a palavra falada é semente original, parte 2, parágrafo 13.
E recorde que tudo corre em três para a perfeição. 3 é o número da perfeição. Os ofícios de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus, o Pai, era o Deus que viveu na coluna de fogo. Ele estava tentando atrair Israel para si. Eles não quiseram vir. Deus, o Pai, viveu no Filho. Viveu no Filho. Não disse que ele era o Filho. Viveu no Filho. Que fez do Filho um Deus. O mesmo Deus expressando a imagem de Deus, a semente de Deus manifesta, tentando atrair o povo para si. Eles o crucificaram. O Espírito Santo é o mesmo Deus que no princípio esteve no Filho de Deus. Esteve no Filho de Deus. E são ofícios. Deus, no Filho de Deus, atuando como se fosse o Filho. Mas era um ofício, né? Ele não era filho de ninguém. Aquele estava nele. E agora aqui, Deus, agora aqui em outro ofício de Deus. Agora Deus está em outro ofício agora. Nos últimos dias, Deus estaria em outro ofício. Vivendo na igreja. Outro ofício. Na forma de Espírito Santo, né? Aqui outro ofício de Deus nos últimos dias, vivendo na igreja, tentando trazer a palavra. A palavra falada como todos os 2 ofícios fizeram ao povo. Eles a rejeitaram. É a mesma coisa hoje, são 3 ofícios ou manifestações de um Deus em ação. Então Deus hoje está escondido na igreja. A igreja são seres que têm corpo, alma e espírito. Tanto quanto Jesus tinha, tanto quanto William Branham tinha, tanto quanto Moisés tinha. Aleluia. Então agora Deus está vivendo na igreja. Por isso é que ele gostou dessa igreja, mora aqui. Ah, é aqui, né, que ele mora, né? Ah. Será que ele dorme aqui também? Onde será que ele vive aqui na igreja? Aqui no quartinho ali? Que igreja é essa que ele está falando? Você. Você crê que Deus habita em você? Eu sou um filho dele, sou a igreja dele. Ele habita em mim. Ele está escondido através de mim, fazendo de nós deuses. Aleluia. Não somos nada diferente do que isso. Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus, irmãos. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Então você crê de todo o coração que é um filho de Deus, irmão? Uma filha? Então uma parte da divindade está em você. Você é um divino. Você é uma divina. Irmão Sérgio, você é um ser divino. Irmão Vanderlei, tirando os óculos, você é um ser divino. Irmão Gilmar, um ser divino. Irmã, você é um ser divino. Quantos creem que são divinos? Quantos creem que são capeta? Bem, tem os que são. Mas eu creio que aqui todos são filhos de Deus. Então, irmãos, venhamos ter um companheirismo mais profundo. Senhor, continua habitando em mim. Te expresse ao mundo através de mim. Que eles possam ver e eu dizer a mesma coisa para as pessoas. Quem vê a mim, vê o papai. É isso que as pessoas dizem de você? Quem vê você, vê o papai? Vê o pai? Mas elas têm que ver isso. Eu vejo Deus em você. Oh, glória a Deus. Porque Deus está se expressando agora. Você é uma divindade. Você é um pequeno Deus. Fala como um Deus. Age como um Deus. Pensa como um Deus. Ama como um Deus. Você é o Verbo. O Verbo feito carne.
Isso é profundo, irmão. Você tem que acordar e entender que você é um Deus. E como Deus, Jesus disse que chegaria o tempo que nós não precisaríamos mais orar ao Pai para pedir certas coisas. Nós simplesmente ia dizer a palavra, porque a palavra habita em nós, a palavra é Deus, habita em nós, somente vamos dizer a palavra. Incline a sua cabeça enquanto oramos. Amado Senhor Jesus, ó, quão grato somos, Senhor. Eu sou grato a Ti por essas coisas tão maravilhosas, tão gloriosas. Deus desceu nesse tempo e hoje está em sua igreja, na noiva do Senhor Jesus. Está escondida atrás de peles humanas novamente, trazendo a palavra, trazendo a cada um para a palavra, para chegar à plenitude de ser a própria palavra, como diz o mensageiro. Quando vamos ouvindo a palavra e recebendo a palavra, nos tornamos a palavra, tal ponto como Cristo era a palavra. Vem nessa noite, Senhor, manifestar a Tua graça, a Tua glória, aleluia, o Teu poder, e que haja um despertamento nos Teus filhos para eles darem-se conta de que eles são mais do que humanos, são totalmente extraterrestres, são totalmente de outro mundo. A ciência tem razão em dizer que há extraterrestres. E aqui eu creio que há alguns, Senhor, que não são desse mundo, são de outra dimensão. Aleluia. Possa Tu, Senhor, abençoar a Teus filhos, ajudar a Teus filhos, perdoar Teus filhos, realizar a Tua obra. Opera Teus grandes milagres no meio do Teu povo. Opera Tuas curas, Tuas maravilhas. Desce sobre eles. Se há algum enfermo, põe a sua mão sobre o seu coração, assim. Ó Senhor, olha essa mão que está sobre esse coração. Se alguém tem necessidade de alguma coisa, põe a sua mão sobre o seu coração. E fale com Deus: Senhor, eis-me aqui, eu preciso da cura, eu preciso da vitória, eu preciso da Tua bênção, preciso nascer de novo, preciso urgentemente ser batizado com Teu Espírito Santo. Vem, Senhor, olha para cada mão, cada mente que está orando, que eles venham receber agora de Tua parte a bênção do Deus Todo-Poderoso. Também oramos por cada pedido de oração mencionado nesse livro, aleluia, os quais, ó Senhor, creem em Ti, e eles sabem que tudo que pedirmos em Teu nome Tu concederia. Concede para eles a resposta para a sua necessidade. Amarra agora toda força demoníaca e todo mal seja repreendido, as doenças caiam por terra, os problemas sejam dissolvidos pelo poder de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se agora com cada um, Senhor, é o que nós Te pedimos no nome precioso, sem igual, de nosso Senhor Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Você pode dizer graças a Deus. Irmão Sérgio vai cantar aqui de novo. Vamos nos alegrar um pouco. Eu estou feliz, irmão. Aleluia. Estou começando a entender quem eu sou. Você está entendendo quem você é, irmão? O mensageiro diz: quando a igreja entender que ela é, o que acontece? O que ele diz? Vai para casa. Glória a Deus. Então vamos louvar ainda de pé. Graças a Deus por essa palavra, né, irmão? Por Deus ter enviado esse mensageiro, aleluia, trazendo essa palavra. Quero cantar então com os irmãos. Mi menor. Eu vivia enganado por uma denominação. Era cego e não sabia, não tinha revelação. Mas aconteceu um dia que esta mensagem eu encontrei. Abandonei tudo que tinha e essa verdade eu abracei. Coro.
Elias já veio, tudo tornou realidade. Quem não entender agora é porque é cego de verdade. Vocês, tudo, aleluias. Quem não entender agora é porque é cego de verdade. A natureza de uma águia é totalmente sem igual. Que mais? Medo em coisa imunda, nem se acostuma em quintal. O seu prazer é nas alturas, é onde ela se sente bem. É um prazer muito profundo que o abutre não tem. Deixa o coro para vocês, Elias. Ele também devemos lhe dar honra a esse irmão, como diz a Bíblia. De verdade, Elias já veio, tudo tornou realidade. Quem não entender agora é porque é cego de verdade. Muitos rejeitam o profeta. Para quê? Para crer numa trindade. Preferem ficar com a mentira do que ficar com a verdade. Mas para aceitar essa palavra, tem que ser por revelação. São os mistérios da igreja para a hora da restauração. E agora Elias já veio, tudo tornou realidade. Quem não entender agora é porque é cego de verdade. Elias já, aleluia, tudo tornou realidade. Esse Elias diz que essa palavra que nós ouvimos hoje à noite é o reavivamento de justiça. Deus abençoe os irmãos. Aleluias. Amém. Quantos estão contentes, irmãos? Amém. Que Deus ajude a cada um, né? Ajude também os que estavam conectados, que possam ser ricamente abençoados, né? E estejam com nós na próxima reunião, no domingo agora, né? Será um prazer tê-los conosco, né?